o Espírito Santo é de Deus, é Deus. Usted já deve haber oído falar da palavra qual? Trinidade. Aunque não esteja literalmente descrita em la extensão da Bíblia, está presente em todo o texto sagrado. Seu conceito se revela em vários passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento. É isso que compõe a Trinidade espiritual. Amém? Quem é? Repita: Padre, Hijo e o Espírito Santo. Os três formam quantos? Uno. Amém? A suma de três que se define em um único Deus. Amém? Então, mire, já para que você entenda, quando uno recebe o Espírito Santo, recebe quem? Jesus. Recebe quem? Deus Padre. Recebe Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Imagine como queda sua vida. Amém? Porque você recebeu a Santíssima o quê? Trinidade. A Santíssima Trinidade significa que Deus é único, pero ao mesmo tempo é um ser apresentado ao homem em três personas: Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Esta ideia pode parecer de difícil compreensão devido a nossa limitação humana para entender certas realidades espirituais, pero solo necessitamos fé para crer em lo que é revelado em las. Então, eu não necessito buscar uma explicação. Como? Não há como. Eu tenho só o que crer. Amém? Que Deus Padre, repita: Deus Padre, Deus Hijo e do Espírito Santo é o único Deus. Amém? Deus Padre, Deus Hijo e Deus do Espírito Santo é um único Deus. Não necessito buscar explicação, não necessito buscar compreensão, necessito solamente que crer. Quando você crer, o Espírito Santo passa a estar em você. Amém? Usamos a água como exemplo prático, a fim de ilustrar um pouco lo que é a Trinidade. É a natureza, em la natureza podemos encontrar água em três estados físicos: líquido, sólido e o que? Gaseoso. Em qualquer de estes três estados, a água continua sendo o que? Água, havendo preservado todas suas propriedades. Então, não importa se está sólido, amém? Como gelo, não importa se está como gaseoso ou se está como que? Como que? Líquido. Não deixa de ser o que? Assim é o Espírito Santo. Não importa se há a manifestação de Deus Padre, de Deus Hijo ou de Deus Espírito Santo, os três, um único Deus. Porque assim sua vida cambiará e você passará a entender a grandeza de receber o Espírito Santo. Amém? De tê-lo e não perdê-lo. De tê-lo e não perdê-lo. Porque um não pode perder, porque o Espírito Santo é a Santíssima Trinidade, é uma persona que um não pode perder. Me hago entender ou não? Sim ou não? Vamos adelante. Del mesmo modo, esta Trinidade é vista no ser humano. Basta com que o homem se mire a si mesmo para dar-se conta de que está hecho de corpo, alma e espírito. Los ojos físicos solo ven el cuerpo, pero esse corpo não se manifestaria ante o mundo sem alma, e tampouco tendria vida se não fuera por el Espírito. Compreendeu aqui ou não? Sim ou não? Quando você mira no espejo, o que vê? Um corpo. Pero você sabe que há um espírito que atua em sua mente e há uma alma que está habitando neste corpo. Amém? E este corpo tem a natureza do pecado. E por mais que você não queira, você vai pecar. Por mais que você não tenha gana de pecar, você vai pecar. Em sua mirada, em seu pensamento, em seus desejos, em seu hablar, sempre vamos falhar. Por quê?
porque a natureza do pecado está em nossa matéria. Por isso necessitamos do Espírito Santo para someter esta matéria à natureza espiritual de Jesus. Amém? Sem o Espírito Santo, esta natureza não tem nadie para controlá-la. É por isso que a pessoa torna-se esclava do pecado. Podemos afirmar então que a salvação del alma é uma obra de la Trinidad, é decir, é uma cooperação e conexão perfeita entre o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Mientras o Deus Padre ofereceu a su unigênito para ser sacrificado, o Deus Hijo, o Senhor Jesus, se hizo hombre e cumpriu a obra de redenção a morir em la cruz por nossos pecados. Por sua parte, o Espírito Santo, aquele que vino depois de la ascensão del Senhor Jesus a los cielos, se encarga de aplicar todos os méritos e a justiça del Hijo ou seja, Jesus morreu por você, por nós e pagou nossos pecados. Amém? Agora, quem viene para glorificar a Jesus e para ser de Ele Senhor de nossas vidas? O Espírito Santo. O Espírito Santo passou a ser a manifestação de Jesus dentro de nós. Amém? Aqueles que têm. Por isso que quando uno tem o Espírito Santo, não pode, em hipótese alguma, ser uma pessoa vazia, triste, deprimida, angustiada. Não pode ser uma pessoa derrotada e fracassada, a não ser que não tome posição da condição espiritual que tem. Porque a vezes a pessoa tem o Espírito Santo e não toma a posição que tem. A posição de hijo, hija de Deus. Amém? E a pessoa deixa a matéria que é podrida, que é pecaminosa, dominar sua vida. E a partir do momento que esta matéria domina nossa vida, então nós estaremos debilitados, porque a carne é débil, pero o espírito é fuerte. Que grandioso privilégio! Somos seres tão defeituosos e pequenos, pero podemos ter todas as virtudes da natureza divina e expressadas em el Deus Padre, en el Deus Hijo e en el Deus Espírito Santo, habitando dentro de nós. É a glória del infinito dentro de lo finito. Mire, vamos repetir, repita, é a glória del infinito dentro de lo finito. Ou seja, nós temos limite de vida. Esta matéria tem limite, tem fecha. Amém? Pero dentro de nós estará aquele que é infinito, aquele que não acaba, aquele que não termina, aquele que é eterno. Por isso que quando uno recebe o Espírito Santo, sua alma tem a oportunidade de viver eternamente com Deus. Esta matéria quedará aqui, esta matéria para nada serve, esta matéria para nada servirá, pero tu alma, uma vez com o Espírito Santo, estará eternamente com Deus. Amém? Compreendiste ou não? Ele habla para terminar. La divina majestad habitando em simples vasos de barro. Se el Hijo de Deus necessitou de la unção del Espírito Santo, necessitou de passar por las águas, necessitou de receber o Espírito Santo, porque ele sabia todo o que ele teria que enfrentar. Imagine nós meros mortais. Foi isso que me chamou a atenção. Amém. Então, ponga em sua mente: você é bautizado com o Espírito Santo? Amém. Siga crescendo, siga buscando, siga desarrollando. Não quede como ninho na igreja, como ninha na igreja, porque você se tornará uma presa fácil para o diabo. O que vale proteger é você crescer espiritualmente. Amém? E se você não tem o Espírito Santo, entenda,
Você, todavia, aún não nasceu de Deus. Está sendo regenerado dentro do ventre de Deus. Amém? Como Jesus estava sendo regenerado dentro do ventre de Maria. Você tem que buscar